Operação Compliance Zero tem as oitivas previstas para essa terça-feira, o segundo dia de oitivas lá no Supremo Tribunal Federal. Os depoimentos serão mistos, presenciais e por videoconferência. As duas oitivas que estavam marcadas para ontem foram adiadas após os advogados e investigados alegarem falta de acesso às provas. Ainda não há uma nova data definida para as de ontem. Quem traz a previsão dos depoimentos de hoje é a repórter Marília Ribeiro, que já está aqui com a gente. Muito bom dia, viu, Marília? Companhia, nesta terça-feira, nós estamos aqui no Supremo Tribunal Federal, onde vão acontecer aí, os depoimentos, esse segundo dia de depoimentos de pessoas ligadas ao Banco Master. Esses depoimentos estão sendo colhidos pela Polícia Federal aqui no Supremo Tribunal Federal. Como você disse, Nath, ontem nós tínhamos aí 4 oitivas previstas para a Polícia Federal realizar. 2 delas foram feitas, mas 2 acabaram não sendo feitas. Isso porque as pessoas acabaram dizendo que não tiveram acesso às provas e, por isso, pediram o adiamento. Agora vamos falar quem foi que esteve presente, quem foi que pediu esse adiamento. Nós tivemos a presença de Dário Osvaldo Garcia Júnior, diretor de Finanças e Controladoria do BRB. Lembrando que essa oitiva ela aconteceu de forma online, a partir das 8 horas da manhã. Ele falou por cerca de 2 horas. De acordo com a Polícia Federal, ele respondeu a todos os questionamentos que foram feitos. Já em relação ao André Felipe de Oliveira Seixas Maia, ele que é o ex-funcionário do Banco Master, ele pediu, a defesa pediu o adiamento, então ele acabou não entrando no link que a Polícia Federal encaminhou para que pudesse participar dessa oitiva. Então a defesa dele pediu o adiamento, mas ainda não há uma data para acontecer novamente. O Henrique Souza e Silva Pereto também pediu o adiamento, ele que foi um empresário identificado pela Polícia Federal como um dos executivos ligados às empresas envolvidas nas operações investigadas no esquema de fraudes financeiras do Banco Master. A defesa de Henrique também pediu adiamento porque afirmou que não teve acesso às provas. Já o Alberto Félix de Oliveira, um dos executivos do Banco Master, ele ficou em silêncio durante a sua oitiva. Ontem, todos esses depoimentos eles foram colhidos aí de forma online por videoconferência, mas a Polícia Federal estava aqui no Supremo Tribunal Federal. Colheu o depoimento, então, de Dário, que falou por 2 horas. Já Alberto Félix de Oliveira não respondeu aos questionamentos que foram feitos e os outros 2 investigados acabaram pedindo o adiamento, ainda sem data para acontecer novamente. Nath, agora, nesta terça-feira, daqui a pouquinho, a gente deve ter aí o depoimento presencial aqui no Supremo Tribunal Federal do Robério César Bonfim Mangueira. Ele foi superintendente do BRB, ele é superintendente do BRB, o Banco Regional aqui de Brasília. De acordo com a Polícia Federal, ele entregou ao Banco Central documentação usada para justificar as operações entre as 2 instituições. Esse depoimento está marcado para acontecer às 8 horas da manhã aqui no STF. Em seguida, às 10 horas da manhã, também presencialmente, a Polícia Federal deve ouvir o Luiz Antônio Bu, executivo e diretor ligado ao Banco Master. E depois volta no período da tarde, às 2 horas, vamos ter aí por videoconferência o Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, executivo do Banco Master. E às 4 horas da tarde, presencialmente aqui no Supremo Tribunal Federal, vamos ter o Augusto Ferreira Lima, ex-executivo do Banco Master. Então, hoje serão 3 depoimentos presenciais aqui no STF e 1 por videoconferência. A gente vai continuar aqui acompanhando, vamos ver se a gente consegue pegar a chegada desses depoentes. A Polícia Federal que está colhendo esses depoimentos. A gente lembra que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, neste momento ele não presta esclarecimentos porque ele esteve aqui no Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, onde ele e Paulo Henrique Costa, do BRB, eles prestaram esclarecimentos sobre essa venda de carteiras de crédito falsa do Banco Master para o BRB. Então, nessa segunda fase, envolvendo aí a Operação Compliance Zero desses depoimentos, ele não deve prestar esclarecimentos. Apenas esses 8 depoentes, começou ontem, tivemos 4, hoje mais 4, totalizando aí esses 8. E depois o que vai acontecer, Nath? O ministro Dias Toffoli, que é relator dessa ação aqui dentro do STF, ele vai definir se essa ação vai continuar aqui no Supremo Tribunal Federal ou ele vai seguir para a Justiça Federal de Brasília e também para a Justiça de São Paulo. Então a gente fica
fica aguardando, porque a gente deve ter alguma novidade em relação a esse caso e qualquer também novidade aqui do Supremo Tribunal Federal, chegada de depoentes, se alguém vai conversar com a gente na saída, nós vamos estar aqui fazendo portaria no Supremo Tribunal Federal e vamos trazer as novidades durante toda a nossa programação aqui no Acorda Metrópolis, mas também nos nossos outros programas que nós temos no decorrer desta terça-feira, Nath. É isso, Marília Ribeiro, que está ali na parte das turmas do Supremo Tribunal Federal, né? Não é aquela imagem clássica atrás da Marília, onde a Marília está, é bem atrás daquela imagem clássica, onde tem a Estátua da Justiça, é a parte de trás onde tem as turmas, né, Marília? Essa parte ficou bastante conhecida durante o julgamento da trama golpista no ano passado, um outro momento de protagonismo do STF, mas a gente abre 2026 com bastante protagonismo do STF de novo, né? É isso, Nath. Só para poder localizar, né? Acabei não falando para vocês, mas a gente está na parte de trás, mais conhecida a parte da igrejinha, que a gente chama aqui do Supremo Tribunal Federal, próximo às turmas, a primeira e a segunda turma do STF, que, como você disse, ficou conhecida por conta do julgamento da trama golpista, que aconteceu na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente está na parte de trás do STF, para quem não é de Brasília, né? Que tem aquela cena clássica da esplanada dos ministérios, da Estátua da Justiça, que fica de frente para o Palácio do Planalto. A gente está na parte de trás do Supremo Tribunal Federal, onde acontecem aí essas audiências e também esses depoimentos. Lá na frente é apenas quando junta, né, todos os ministros da Suprema Corte para poder tomar decisões e também fazer análises aí voltadas ao Supremo Tribunal Federal. Então a gente está na parte de trás. Vou só sair um pouquinho aqui da frente para poder mostrar para vocês que geralmente nesse retorno aqui onde está saindo esse carro, geralmente é por onde chegam as pessoas que vão depor, também a própria Polícia Federal. Aqui a gente já vê alguns carros também da Polícia Federal já fazendo uma certa varredura, porque nesse momento, Nath, o que nós temos aqui é apenas a imprensa. O depoimento está marcado para começar às 8 horas da manhã, são 7h43. Por enquanto não teve movimentação de ninguém chegando por aqui, mas a gente lembra que tem a parte de trás aqui do Supremo Tribunal Federal, que tem a garagem, que é geralmente por onde esses depoentes acabam chegando. Alguns preferem vir por aqui mesmo, outros preferem a garagem, como por exemplo foi o caso de Daniel Vorcaro em dezembro de 2025, quando ele depôs aqui no STF, ele chegou pela garagem e também saiu por lá, acabou não conversando com ninguém da imprensa e a gente acredita que hoje deve seguir esse mesmo rito, eles chegando pela garagem, que fica bem na parte de trás aqui do Supremo Tribunal Federal, mas a gente fica aguardando aqui porque geralmente também existem as defesas, né, que comparecem nesses depoimentos e às vezes eles conversam com a gente para poder trazer todo o termômetro, né, desse depoimento que deve acontecer futuramente, principalmente porque esse caso, né, o Banco Master, ele vem engrandecendo com o passar dos dias. A gente vê todos os dias novidades em relação a esse assunto. Os depoimentos de ontem e de hoje, Nath, é importante a gente destacar que eles fazem parte daquela Operação Compliance Zero, a primeira fase que aconteceu em novembro do ano passado, quando nós tivemos a liquidação do Banco Master e também a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Nath. Valeu, Marília Ribeiro, que daqui a pouquinho volta com informações sobre outros assuntos também. Bom trabalho, Marília. Esse lembrete que a Marília fez agora no finalzinho é muito importante e é por isso mesmo que esses que estão indo prestar depoimento ou que estão pedindo o adiamento por falta aí de acesso às provas são relacionados ao Banco Master e ao BRB, porque como você deve se lembrar, lá na primeira fase da Operação Compliance Zero, que prendeu o Daniel Vorcaro e tinha ele como alvo principal, mas nessa primeira fase a principal instituição financeira, para além do Banco Master, que também estava sob investigação, segue sob investigação, é o BRB, porque o BRB quis comprar o Banco Master e, para além disso, também comprou diversos títulos fraudulentos do Banco Master. Na segunda fase da Operação Compliance Zero, que já aconteceu em 2026, aí sim outras instituições financeiras como a REAG também entraram na investigação, a REAG que também teve a liquidação decretada pelo Banco Central a partir dessa segunda fase da Operação Compliance Zero. É por isso mesmo que mais para frente, ao longo desse ano, a gente vai ver o que está acontecendo hoje, com foco no Banco Master e no BRB, também lá na frente vai ter foco de novo no Banco Master, mas com outras instituições financeiras, como por exemplo a REAG, e se a Polícia Federal continuar colocando a Compliance Zero nas ruas com outras fases, a
A gente vai continuar vendo esse processo para todo mundo aí que precisa prestar depoimento. E esses depoimentos estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal com todo o trabalho da Polícia Federal.